toda regra comporta exceção para aqueles colegas que já estão, que nós já sabemos, necessitando de proteção, porque já vêm recebendo ameaças e já estão com a sua segurança comprometida e fragilizada a mais do que os outros colegas. Todos nós, em nosso estado, estamos em uma situação de vulnerabilidade em termos de segurança pessoal e segurança pública. Mas quero garantir aos senhores que uma administração em que eu esteja na gestão, haverá transparência e haverá participação dos colegas nos rumos que iremos tomar. As decisões serão compartilhadas, comunicadas e divididas. Todas as decisões serão compartilhadas porque todos os senhores participarão. Obrigado, candidata. Só um minuto, a próxima pergunta. Ok, a pergunta foi feita pelo Dr. Igor Pereira Pinheiro e é a seguinte: qual é o entendimento de Vossa Excelência quanto à postura que deve adotar a chefia da instituição no combate à corrupção e na defesa de membros retaliados por tais ações? O candidato que irá responder. Para converter um terço de férias em pecúnia, esse requerimento foi rejeitado pelo Procurador-Geral de Justiça, foi objeto de um recurso julgado à unanimidade pelo órgão especial, reconhecendo esse direito, não apenas a mim, mas a todos os colegas do Ministério Público, inclusive determinando que essa matéria fosse regulamentada. Hoje é matéria também de um recurso da associação para assegurar que esse direito seja estendido a todos. Eu tive a oportunidade também de ajudar na redação desse recurso da associação ética. A questão do ATS, me sobram 10 segundos. Trabalhar também para que seja definitivamente estipado na legislação esse limite de 1%, que prejudica não apenas o pagamento do ATS, mas todos os verbos da licença anterior. Doutora Neves, a senhora tem 1 minuto para a réplica. Vai começar de agora, por favor. É isso que eu gostaria de deixar bem claro para os colegas. As conquistas na política remuneratória desta gestão foram fruto da mobilização da classe que vem desde a gestão passada. E que estas conquistas, como bem colocou o doutor Nestor, elas não atendem às reivindicações, tendo em vista que elas não guardam uma simetria com o que é feito nos outros estados da federação. Então, é preciso que a gente trate essa questão como uma questão de responsabilidade da chefia e não resolvendo como crise. Nós temos na Procuradoria um gabinete de crise e não de ações planejadas e não de ações que são devidamente muito obrigado, acompanhadas. Muitíssimo obrigado. Okay. Gente... Tem um intervalo aí, vai. Gente, nós estamos seguindo agora para o... Nós estamos seguindo para o último bloco do nosso debate e aí, de acordo com uma solicitação feita... Já é o último. Uma solicitação feita pelo Dr. Nestor por conta do número reduzido de perguntas no bloco feito da assistência para os candidatos. Nós vamos ampliar esse momento final para o candidato que tiver interesse. Então, assim, de acordo com as regras do debate, cada candidato ou candidata tem nesse último momento 3 minutos para suas considerações finais. E nós estamos estendendo esse tempo para até 5 minutos. Tá? Vocês fazem o que vocês considerarem necessários. Assim também, como de acordo com as regras do debate, nesse bloco nós vamos seguir uma ordem inversa da apresentação feita no primeiro bloco. Então, como a doutora Neves foi a última a falar no primeiro bloco de apresentação, a senhora é a primeira às suas considerações finais. Essa decisão da prorrogação é do senhor ou é da comissão? É da comissão. Okay. Certo. Doutora Neves, a senhora então tem 5 minutos para suas considerações finais, a começar de agora, por favor. Bem, colegas, eu vou aproveitar esta oportunidade para pedir aos senhores que leiam as nossas mensagens que estão indo por e-mail e também através da mídia eletrônica,
onde nós colocamos não sugestões, não opiniões, não repetimos coisas, mas sim os nossos verdadeiros compromissos. A nossa carta de intenção, que será conciliada com o nosso planejamento. Não aquele planejamento em que todo ano a gente se reúne, discute e depois não implementamos. Iremos iniciar por um planejamento que irá nos orientar. Porque, como foi colocado aqui, teremos muitas responsabilidades, muitas demandas e precisamos sim agir com responsabilidade, com compromisso, mas, acima de tudo, precisamos trabalhar. Precisamos trabalhar. E não é preciso dizer para os senhores que nós precisamos reagir a este estado de coisas. Precisamos recuperar a nossa independência. Porque nós não podemos ficar de cabeça baixa esperando que o tribunal dê ok, que o governador dê ok, que não podemos incomodar A, B ou C. Precisamos sim da nossa independência. E a nossa independência passa desde o momento que nós tenhamos condições, estrutura e condições de trabalho digno. Qual é a pessoa que, vivendo em condições indignas, tem alguma independência? Qual é a pessoa que, vivendo em condições indignas, tem algum respeito? Tem não, senhores. Nós vivemos na nossa instituição uma crise de representatividade. A sociedade está perdendo o respeito pelo Ministério Público Estadual. Está procurando a OAB para atender às suas demandas, fazer suas reclamações. Está procurando a Defensoria Pública. Está procurando o Ministério Público Federal. Está procurando as outras instituições co-irmãs. Por quê? Porque nós não estamos sendo omissos, não estamos agindo, não estamos dando respostas e perdendo a nossa credibilidade, perdendo o nosso respeito. Consequentemente, diante da nossa omissão, da nossa cabeça baixa, nós não temos independência nenhuma. Então é preciso sim, hoje temos uma condição em que somos escolhidos pelo governador. Uma lista. Mas nós não precisamos dizer amém ao governador. Precisamos ter uma postura republicana, de compromissos com a instituição, de compromisso com a sociedade. E não uma postura de dizer amém, de compadrio, de amizade íntima, que me tire a independência, que me tire o respeito, que denigra a minha instituição. Nós precisamos acabar com este compadrio dentro da nossa instituição. Nós precisamos dar uma resposta à sociedade. Como é que nós temos respeito, credibilidade? Trabalhando com honradez. Então, colegas, nós precisamos rever esta nossa política institucional. É de fundamental importância. É preciso que o Procurador-Geral assuma o seu cargo. É preciso que ele dignifique a Procuradoria-Geral, compareça às reuniões do Colégio de Procuradores, do Conselho Superior, do órgão especial, compareça e lá permaneça, e escute os procuradores, e comunique as coisas importantes aos procuradores. É preciso que a transparência exista, é preciso a publicidade, é preciso impor moralidade nos atos de gestão da Procuradoria-Geral de Justiça. Nós não podemos ficar na rádio dos corredores sendo informados. Isso vocês não vão fazer nada com esses escândalos das diárias. Vocês não vão fazer nada com o filho do Procurador-Geral, o escritório que ele é sócio, agindo em todas as ações de improbidade nesse Estado. Vocês, procuradores, não vão fazer nada, porque os pobres vêm aqui em multidão, velhos, mulheres e crianças, e a gestão chama a polícia para tirar o povo da porta da Procuradoria de Justiça, porque eles vêm em busca de
ressalvar o seu direito fundamental à moradia. Obrigado. Encerrado então, o seu tempo de 5 precisamos enfrentar isso. Doutor Neves, por favor, seguindo a ordem que nós estabelecemos, que é a inversa do primeiro bloco, quem agora segue para suas considerações finais, tem até 5 minutos, é o doutor Nestor. Doutor Nestor, 5 minutos, por favor, a partir de agora. De fato, colegas, ninguém precisa dizer amém para o governador do Estado. Mas é assim que tem sido e é assim que será, enquanto todos os colegas não tiverem a consciência que nós precisamos respeitar a democracia interna. E isso tem que começar pelos candidatos. Eu havia dito aqui, na minha apresentação, e todos os colegas haviam chegado, que não ia surgir durante esse debate nenhuma novidade, nenhum assunto que nós não já tivéssemos tratado exaustivamente, nenhum compromisso que já não tivesse sido objeto de requerimentos da associação, de reuniões de planejamento estratégico e de tantas outras ocasiões em que nós pleiteamos e registramos esses pleitos. Entretanto, eu disse também que não seriam cumpridos esses compromissos, não haveria garantia para nós se o compromisso dos candidatos não for apenas com a instituição e com a sociedade. E é isso que eu cobro aqui neste debate, que cobrei no início e vou continuar cobrando em toda a minha vida no Ministério Público. Enquanto não conquistarmos isso, colega, enquanto não formos donos do destino da nossa instituição, não alcançaremos o grau de desenvolvimento que todos almejamos. Eu estive agora no Rio Grande do Norte e a colega dizia, olha, aqui se discute mais, não se cogita que o governador possa nomear quem não seja mais votado. Isso aqui já foi superado. E eu dizia, comparava também as nossas deficiências, nossa estrutura precária. E ele dizia, não, aqui nós temos sedes próprias, bem estruturadas, com veículos, com analistas ministeriais formados em direito, com técnicos, servidores. Aqui não temos que nos queixar em termos de estrutura. Mas, de fato, 10 anos atrás, era assim que era o Ministério Público do Rio Grande do Norte. 10 anos atrás. E nesses 10 anos que eu estou numa instituição, eu não vejo as coisas caminharem. Eu não vejo as coisas acontecerem. Todos nós, com essa angústia, com esse desejo de transformar, eu entrei no Ministério Público com ideais, como todos aqui entraram, com a vontade de fazer, de transformar, de tornar a nossa sociedade justa. E eu descobri que os entraves estavam na minha própria instituição, que não colaborava, que não me dava os recursos para mudar essa realidade. Aqui havia muitos, eu tinha até sugerido, na verdade, não que a gente estendesse o tempo final de cada candidato, mas que a gente aumentasse os blocos, já que foram suprimidos 2 blocos de perguntas de candidato para candidato. Mas a decisão da Comissão Eleitoral foi estender o tempo. E eu tinha feito essa sugestão porque havia muito do que se tratar aqui. Havia muito para se tratar sobre segurança institucional, porque os projetos do NUSIT não andam, apesar de todo o empenho que os colegas do NUSIT têm. A sugestão do colega Vilásio não foi blindar os carros dos promotores, não. A sugestão dele foi conseguir a isenção para a blindagem. Isso é uma medida tão simples. Será que não falta só decisão, só empenho? Que resistência poderia ter do Poder Executivo, se não vai perder arrecadação nenhuma? Se propusesse isenção para blindagem de carro de empresário, aí sim haveria uma perda substancial de arrecadação. Mas de carro de promotores e magistrados, ou de outras autoridades, que já não podem blindar porque o subsídio não tem valor suficiente para isso, então não haveria perda nenhuma de arrecadação. Eu tinha muitos pontos para tratar aqui, como, por exemplo, a melhoria do programa de estágio. Por que a lei nos autoriza a ter 2 estagiários e nós só temos 1? Quanto temos? Será que isso implica no investimento substancial? Ou será que falta apenas decisão? Será que falta apenas ouvir os colegas? A instalação de promotorias em sedes próprias. Qual é o obstáculo que nós temos para construir promotorias com padrões mínimos de qualidade, com a identidade própria do Ministério Público, como requereu a associação, e como já é um pleito que está no planejamento estratégico, antes mesmo da associação requerer? Qual a dificuldade se não tomar uma decisão? A manutenção das sedes próprias. Quantos de nós, nas nossas promotorias do interior, mesmo da capital, não tivemos que tirar do nosso bolso para consertar uma fechadura, para fazer um serviço simples, porque não podíamos contar com uma equipe técnica para poder à nossa disposição? Medidas elementares, gastos pífios, mas que são imprescindíveis. Manutenção de computadores, o que custaria ter um técnico em cada unidade regional? Acho que são talvez 12 unidades, 10, eu não lembro de qual. Qual o custo que isso acarretaria para a Procuradoria, o impacto que isso teria no orçamento? O compartilhamento de peças processuais, o que custa um sistema acessível a todos, em que os colegas possam alimentar com as suas peças, com o seu trabalho, para servir de fonte de conteúdo para os outros colegas.
Enfim, colegas, o meu tempo está acabando. Eu quero mais uma vez dizer que eu estou pronto para assinar o compromisso pela escolha do candidato mais votado para Procurador-Geral de Justiça. Obrigado, doutor Nestor. Muitíssimo obrigado. Seguindo a ordem, quem fala agora é o doutor Ricardo, e o senhor tem 5 minutos. Ricardo, por favor. Meus colegas, eventualmente eu estou como Procurador-Geral de Justiça e isso atrai mais a atenção dos colegas. Eu queria dizer uma coisa inicialmente. Ações de improbidades, elas são manejadas por todos os promotores de justiça e aqui na capital, notadamente, pelas promotorias que cuidam do patrimônio. Indaguem, em regra, a regra é essa, indaguem de qualquer colega nosso no interior ou na capital se algum dia eu fiz alguma ingerência, alguma ingestão num sentido ou nenhum, para que fizesse ou deixasse de fazer isso. A Procap cuida apenas de crimes da área criminal, crimes cometidos por pessoas que têm prerrogativa de fuga. E recentemente até denunciamos até deputado, coisa que eu não tinha tido notícia nos últimos tempos. Até deputado foi denunciado. E há outros procedimentos graves e sérios sendo tocados na Procap, que terão fim. Quanto ao meu filho, isso é uma questão, veja bem, tão comezinha, tão íntima. Eu não tenho o direito, repito aqui, de estar interferindo na atividade profissional do meu filho. Se nós fôssemos, isso chama a atenção só porque o pai dele está eventualmente procurador-geral. Se nós fôssemos aqui condenar ou censurar colegas porque têm filhos em escritórios de advocacia ou advogando, nós censuraríamos a muitos colegas. A pergunta que se deve pôr é a seguinte: o pai dele, enquanto Procurador-Geral de Justiça, fez algum dia alguma ingestão junto a algum órgão de execução do Ministério Público para que privilegiasse a advocacia do filho dele no sentido ou no outro? Indaguem e procurem saber. Eu não tenho o direito de cercear mais do que eu fiz. Nem tinha este direito. Mas ele aqueceu e ele não anda na Procuradoria-Geral de Justiça. E ele tem processos de interesse dele lá. Ele tem processos legitimamente como advogado. Somente quem pode cercear o direito dele é a OAB. Dizer a advocacia, eu não tenho esse direito. Nós temos limites com os filhos da gente também. Eu já me indispus com ele e a situação ficou um pouco delicada. Quer dizer, isto não é banca para a gente estar trazendo esse tipo de assunto. Ajamos objetivamente. Se há um fato, um caso, vá lá, leva o procurador aonde tiver que ser levado ao Conselho Nacional, às barras de seja o quê. Vá lá e faça. Isso não é postura. Os núcleos de conflitos fundiários, foi uma decisão nossa, coletiva. Doutora Neves, a senhora participou disso também. Os núcleos não estavam funcionando. O que resolvemos fazer? Dotar uma promotoria civil com atribuições de conflitos fundiários. Suspendemos a promoção para esta promotoria e a assessoria institucional está revendo as atribuições desta promotoria civil aqui de Fortaleza para incluir as atribuições de conflito fundiário, e isso acontecerá em breve. Feito isso, faremos a promoção e o colega que vier para esta promotoria já sabe que vai ter atribuição de conflito fundiário. Porque hoje conflitos fundiários, sabe de quem é? De ninguém. De todo mundo e de ninguém. Não tem nenhum órgão com atribuições específicas para ele. Vamos dotar este órgão. Já está, isso foi suspenso lá no Conselho Superior do Ministério Público, com a aquiescência também do Dr. Léo e tudo, suspendemos promoção e vamos fazer isso. Questão de elevador, outra questão com mesinha. Esse elevador vinha quebrado, eu acho que desde 1997, 99, quando a gente se mudou para aquele prédio, nunca funcionou. Eu não tenho notícia, eu nunca cheguei um dia na Procuradoria para aquele elevador dos fundos, lá assim que entra, perto dos caixas, está funcionando. Para consertar aquilo, 100 e tantos mil reais. Eu acho que todos